irmãos, graças a Deus. Abre sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Primeira Pedro, capítulo 3, verso de número 8 até o final do capítulo. Já tem alguns irmãos tentando achar. Novo Testamento, finalzinho. Muito bem, verso 8 do capítulo 3 de 1 Pedro diz assim: finalmente, ou seja, em conclusão, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem a bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água, que é o batismo, que corresponde a isso. Agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo para uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados potestades e poderes. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra lida nessa manhã. E te suplicamos, Senhor, dai-nos a tua palavra, dai-nos a tua sabedoria, dai-nos o teu entendimento,
que teu Espírito possa aplicar essas santas letras nos nossos corações, ó Deus, e que por meio dessa palavra sejamos transformados e conformados dia a dia à sua própria imagem. Esse é o nosso desejo, Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Nós estamos estudando 1 Pedro, já avançamos bastante. Agora nós estamos pensando aqui no capítulo de número 3. Nós vimos inicialmente, irmãos, quando nós fizemos a introdução desse nosso estudo, que um dos temas centrais de 1 Pedro é o sofrimento. E nós vimos também que Pedro equaciona o sofrimento com a santificação. Ele vai dizer que Deus deseja que nós sejamos santos, que Deus deseja que nós nos pareçamos com Jesus Cristo, Deus deseja nos conformar à sua imagem, objetivando a nossa entrada no seu reino. Nós vimos que nós somos peregrinos desse mundo, nós estamos no mundo, mas fomos já resgatados, comprados desse mundo, e agora nós estamos caminhando para Canaã. A gente pode usar aqui essa metáfora. Nós agora temos um rei que nos chama do futuro e um reino a ser herdado. E o que nós fazemos agora? Nós nos conformamos com esse reino. Para usar uma metáfora aqui, uma ilustração, imagine que você tenha planos de se mudar para o Japão. Vamos pensar assim, né? E aí você se apaixonou pelo Japão e aí deseja se mudar para lá daqui a 2, 3, 4 anos, 10 anos. Você não sabe quando você vai, mas um dia você vai. E o que você faz agora? Já que você um dia vai morar no Japão, é sua pátria, você quer ir para lá, você quer se tornar cidadão japonês. O que você faz agora? Você começa a aprender a língua japonesa, né? Assim, não é? Sayonara, eu só sei essa também, né? Sayonara, né? Então, não é isso? Arigato, aí, ó, tá vendo? Você quer ir para o Japão, Renato? Não, né? Então, então você começa a aprender a linguagem do Japão. Você começa a comer comida japonesa, não é? Comida japonesa, come lá o sushi e tudo mais, né? Aqueles peixes crus. Desenvolvendo o seu paladar, porque você quer ir para o Japão. Vestir a roupa do japonês também, e tal, assim, pensar no clima. Aí você vai estudar a história do Japão, do Império e tudo mais. Porque um dia, daqui a quem sabe 1 ano, 2, 3, 4 anos, você vai se mudar para lá. Então você tem que se adequar a essa cultura que você um dia abraçou como sua, não é? Assim também nós, como cidadãos do reino de Deus, irmãos, nós herdaremos uma terra, uma pátria. Nós somos filhos do reino de Deus. Então o que nós precisamos fazer hoje, em síntese, o que Pedro está nos ensinando até aqui? Nós precisamos adequar a nossa maneira de falar, os nossos hábitos, aquilo que nós amamos. Nós precisamos amar aquilo que o reino de Deus ama. Nós precisamos renunciar às coisas que o reino de Deus renuncia. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Nós não podemos mais pensar como brasileiros, nós temos que pensar como um japonês pensa. Assim também, nós precisamos pensar agora com a mente de Cristo. Pensando as coisas lá do alto, como Paulo vai dizer, porque nós somos comprados desse mundo por preço. Então nós não podemos ter uma mente rasteira, não podemos viver a partir dos critérios desse mundo, mas agora nós precisamos deixar que esse mundo futuro invada o nosso presente. E se nós temos essa esperança de que um dia entraremos nessa cidade, essa esperança irá mudar completamente a maneira como nós vivemos hoje. É essa a perspectiva de Pedro. A pátria de vocês está nos céus, vocês são peregrinos nessa terra, mas comecem a viver aqui a partir dos valores do reino de Deus. Porque Deus que fez a promessa, Ele não pode mentir, não é isso que Pedro fala no capítulo 1? Ele vai cumprir. Ele está nos guardando para essa cidade e está guardando essa cidade para nós. Então um dia nós entraremos pelas portas dessa cidade e nós seremos então transformados à imagem de Jesus Cristo. Mas hoje nós precisamos nos conformar com essa imagem aqui e agora. Isso Pedro vai chamar de santificação. E essa santificação só chega até nós por meio do sofrimento. Pedro vai dizer que o instrumento que Deus usa para nos santificar é o sofrimento. E é sobre o sofrimento que eu gostaria
de fazer uma breve reflexão a partir do texto que nós lemos. É interessante, se você prestar atenção, Pedro está concluindo aqui as suas exortações, os seus ensinos acerca do nosso testemunho. Ele vai dizer, no capítulo 1, aquilo que Deus fez por nós, e a partir do capítulo 2, ele vai dizer agora como nós devemos viver na sociedade, no mundo, como nós devemos refletir, reverberar a fé que nós abraçamos nos nossos relacionamentos. Farley usou uma expressão aqui na IBD, nossos relacionamentos horizontais, né? A fé possui essa horizontalidade, então, nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, ele vai dizer que nossa conduta tem que ser exemplar dentro da nossa casa, as mulheres têm que ter uma conduta exemplar, os maridos precisam ter uma conduta exemplar, nós precisamos ter uma conduta exemplar na igreja também, um bom testemunho na igreja e um bom testemunho também na nossa vida pública. Então, seja na política, nas nossas relações de trabalho, nós precisamos dar bom testemunho lá fora também. E no verso 8 do capítulo 3, ele vai sintetizar tudo isso, dizendo que nós precisamos desenvolver algumas características, né, desse reino de Deus que se aproxima, que é justamente essa: a compaixão, a fraternidade, a misericórdia, a humildade, a não vingança, ou seja, não pagar o mal com o mal, ofensa com ofensa, não é? Pelo contrário, nós precisamos ser pessoas que abençoam, inclusive, os nossos inimigos. E por que Pedro vai dizer isso? Olha o argumento que ele vai usar. Ele vai dizer que quando nós fazemos isso, nós receberemos a bênção de Deus. Quando nós procedemos bem, nós fazemos o que é certo, Deus vai nos abençoar. E para deixar isso muito claro, ele vai fazer uma citação aqui do Salmo 34. Salmo 34, verso 12 até o verso 15. Ele cita textualmente essa passagem quando ele diz: aquele que quer amar a vida e ter dias felizes. Quem quer ter dias felizes aqui? Deixa eu ver. Quem quer viver bem, feliz e tal? Amém? Então, se você quer fazer isso, quer ter essa qualidade de vida, o que você precisa fazer? Refrear a sua língua, evitar que os seus lábios falem palavras enganosas, ou seja, fake news. Evite as fake news, seja ela no dedinho, lá no zap, seja ela onde for, nada de fake news, então nada de notícia enganosa. Afaste-se do mal, você sabe muito bem o que é errado, então afaste-se do mal e pratique o bem. Nós temos esse discernimento dado pelo Evangelho, esse discernimento do que é bom e do que não é bom. Então, e mais do que isso, busque a paz. Então, você seja um instrumento da paz de Deus. Busque a paz e não a guerra. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E por que você precisa fazer isso? Pedro vai ainda continuar citando o Salmo 34, dizendo que Deus está nos assistindo. Deus está nos olhando. Deus está nos vendo. Nada passa desapercebido diante dos olhos daquele que tudo vê. Precisamos buscar a paz, precisamos falar palavras corretas, refrear a nossa língua. Por quê? Porque Deus nos vê. Verso 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus sabe quem é justo. Deus sabe se o nosso coração é reto diante dele. Oh, irmãos, isso para mim tem um peso enorme, porque eu sempre lembro lá de Samuel, quando Deus falou para Samuel: olha, Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Se você é um santo de Deus, um justo de Deus, seja consolado com essa palavra: os olhos do Senhor estão sobre você. Isso é fantástico. Outra palavra diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, profeta Isaías. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ou seja, Deus está atento em relação às nossas ações, nada passa desapercebido diante dele, e também Deus não rejeita nenhuma das nossas orações. Ele ouve todas as nossas orações. Então, olha só o que Pedro está dizendo. Se você quer viver uma vida feliz, então cuide da sua língua,
fale a verdade, não pratique o mal, mas pratique o bem, busque a paz, porque Deus está vendo você e Deus há de recompensar você. Amém? E dentro desse contexto, Pedro então vai fazer uma pergunta que nos interessa muito aqui nessa manhã. Verso 13, ele vai dizer assim, a partir desse contexto, ele vai dizer, ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? O texto que nós lemos em Romanos, aqui também na introdução do nosso culto, tem muito a ver com essa palavra também, porque é muito parecido, uma pergunta retórica do apóstolo Paulo também, quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui Pedro está fazendo uma pergunta muito similar, ele diz, ora, quem há de maltratá-los se vocês são zelosos da prática do bem? Mas, irmãos, olha que coisa, pelo menos intrigante aqui. Quando Paulo escreveu isso para os romanos, talvez no ano 55, ali da era cristã, os romanos já começavam a sentir ali as perseguições, muito próximas, por conta do Império Romano ali mesmo, o descontentamento com a confissão que os crentes faziam a respeito de Jesus Cristo, como sendo o Kyrios, o único Senhor. E 9 anos depois, possivelmente 9 anos depois, os irmãos conhecem a história, sabem que esses cristãos foram, se viram de tocha para iluminar a cidade de Roma. Não é? Então, se Paulo perguntando para os romanos assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Certamente eles diriam, ora, Nero está no controle lá de Roma. Da mesma forma, se nós pensarmos aqui nos nossos irmãos, eles estão na Ásia Menor, norte da Ásia Menor, não é? E eles saíram, inclusive, de Roma por conta dessa perseguição. Pedro foi escrito, possivelmente, no ano 65, entre o ano 65 e 80 da era cristã. Nero já estava produzindo uma perseguição muito violenta em cima dos cristãos. Então, quando Pedro pergunta para os cristãos assim, ora, se vocês fazem o bem, quem é que vai maltratar vocês? E mais uma vez, certamente, eles iriam dizer, como assim? O imperador romano está no nosso calcanhar. Nós estamos aqui longe da nossa família, porque eles fugiram, muitos fugiram de Roma, lá para a Ásia Menor. Nós estamos aqui desempregados. Essa comunidade aqui que Pedro escreve é uma comunidade muito pobre, os irmãos estavam fora da terra, eles eram peregrinos ali, outra cultura, tentando se adaptar, não é? Eles estavam com dificuldades ali de se alojarem. E aí Pedro fala, olha, se vocês fazem o bem, quem é que vai maltratar vocês? Mas quando os cristãos olhavam para a realidade, eles viam que haviam algozes que estavam chicoteando eles o tempo todo. Eles estavam sofrendo. Então, como equacionar, meus irmãos, o que Pedro falou, se nós queremos dias felizes, citamos Salmo 34, se nós queremos viver dias felizes, nós precisamos obedecer a Deus, como equacionar essa ideia da felicidade agora com o sofrimento? Essa é a grande questão que Pedro nos impõe. Mas olha só, irmãos, para a gente tentar aqui esmiuçar essa fala de Pedro. No verso 13, ele me parece um pouco ingênuo, não é? Idealista. Ora, se vocês fazem o bem, vocês vão estar tranquilos. É a leitura do Salmo 34, parece a leitura ser essa. Mas agora ele traz a complexidade da coisa. Verso 14, ele diz, mas, mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. A palavra bem-aventurado aqui no grego é makarios, que significa mais do que feliz. Olha o que o Pedro está dizendo para nós, fazendo um paralelo com o Salmo 34, que diz, se nós desejamos ser felizes, ou seja, se fosse no grego aqui, makarios, nós precisamos obedecer a Deus, mas Pedro está dizendo que quando nós sofremos por causa da justiça que nós praticamos, nós somos felizes. O que Pedro está dizendo é o seguinte, que é muito possível, isso é importante para nós essa manhã, é muito possível que você, mesmo passando por tribulações e sofrimento, você tenha uma vida plena e feliz. Aliás, o contrário também é verdadeiro, não é?
as dores e as tribulações da nossa vida, as nossas angústias, as nossas lutas, as nossas enfermidades, as nossas perdas, os nossos lutos, tudo isso certamente irá contribuir para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa alegria. Um silêncio sepulcral aqui, né? Porque é difícil da gente entender como que Deus pode produzir felicidade em nós quando nós estamos sangrando por dentro. Mas é isso que Pedro está nos ensinando. Pedro está dizendo, olha, vocês estão sofrendo, é verdade, e vocês estão fazendo bem. Vocês estão andando na presença de Deus. Vocês estão buscando a justiça. Vocês estão andando na luz. E sim, vocês estão sofrendo. Mas Pedro está dizendo, olha, saibam disso, que vocês são bem-aventurados. Porque se vocês prestarem atenção no verso anterior, no verso 9, Pedro vai dizer, verso 9 e 10, o verso 9, Pedro vai dizer que se nós fizermos as coisas corretamente, nós vamos receber a bênção por herança. O que Pedro está dizendo é o seguinte, irmãos, que o nosso leve e momentâneo momento de tribulação agora, o nosso sofrimento, apesar dele ser muitas vezes dilacerante para nós, ele não se compara com a herança que nós vamos receber. Com a graça de Deus, o rio de graça de Deus, e de bênção de Deus que nós iremos receber, o consolo de Deus que será derramado nos nossos corações, quando nós estivermos diante dEle. Quando diante dEle todas as nossas perguntas, todos os nossos porquês forem respondidos, quando nós estivermos face a face com Ele, aquela alegria que nós receberemos, aquela plena felicidade que nós receberemos de Deus, será abundantemente maior, incomparavelmente maior do que o nosso período de sofrimento aqui e agora, que é breve e é momentâneo. É essa a perspectiva do apóstolo Pedro aqui para nós. Então, nós vimos aqui que Pedro, ele vincula o sofrimento com a felicidade que vem do Evangelho. E isso é revolucionário dentro da nossa cultura, porque a nossa cultura, muito influenciada por Freud, vai dizer que felicidade não tem, é completamente divorciada do sofrimento. Felicidade tem a ver com prazer. Freud faz esse vínculo da felicidade com prazer. O Evangelho não. O Evangelho vincula o sofrimento e a felicidade de uma forma muito própria dele. E por que nós devemos ter essa esperança? Por que nós devemos estar com a cabeça erguida diante dos sofrimentos? Pedro vai dizer no verso 18, porque também Cristo padeceu. Nós precisamos receber com resiliência e paciência o sofrimento, porque nós temos um modelo a seguir, Cristo. Irmãos, assim como nosso Senhor Jesus sofreu, assim como nosso Senhor Jesus padeceu, nós também, que somos o seu corpo, haveremos de padecer também. Então, o sofrimento faz parte da vida do cristão, porque nós estamos ligados naquele que sofreu. E da mesma forma como Jesus padeceu e sofreu nesse mundo, nós também, de forma alguma, estaremos isentos do sofrimento. Mas olha o que Pedro vai dizer acerca de Cristo. Cristo também padeceu, mas uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo, por nós, sofreu o sofrimento definitivo. O sofrimento de Cristo foi suficiente para nós. Para quê, irmãos? Para que um dia o nosso sofrimento também tenha fim. Para que um dia as nossas lágrimas sejam enxugadas dos nossos olhos. Para que um dia a gente também, quando estivermos diante dele, o nosso gozo possa ser completo. E finalizando e caminhando aqui para o final da nossa reflexão, verso 22, o verso 24 20 em diante, Pedro vai dizer, olha só, Jesus sofreu, mas ele agora está diante de Deus. E agora ele foi glorificado, Deus o recebeu, ele ressuscitou dentre os mortos, ou seja, a morte não teve mais domínio sobre o nosso Senhor. A morte foi vencida, o mal foi vencido, o pecado foi vencido, e agora ele está assentado diante de Deus nos céus, né? E agora Deus subordinou diante dele os anjos, potestades e poderes.
essa também é a nossa herança. É por isso que Pedro vai dizer, nós vamos receber a bênção de Deus por herança, assim como Cristo venceu, e agora está sentado à direita de Deus. Irmãos, nós também, por causa de Jesus, por causa dos méritos de Jesus, nós também venceremos, e também nos assentaremos na presença de Deus. Em Cristo, nós estamos assentados, Paulo diz isso, nos lugares celestiais, estamos à direita dele. Para que nós não desfaleçamos, irmãos, vamos suportar hoje com paciência as nossas tribulações, as nossas angústias, as nossas dores, assim como Jesus, o próprio Jesus não desistiu, não desfaleceu, foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, mantenha firme a sua confissão, mantenha firme o seu testemunho, mantenha firme a sua fé em Jesus Cristo. Como diz o autor aos Hebreus no capítulo 12, olhe com perseverança para Jesus, o autor e consumador da fé de vocês. Corra com perseverança a carreira que está proposta a cada um de vocês. Olhando para Jesus, porque assim como ele sofreu, sim, nós também sofreremos, mas assim como ele venceu, sim, nós também certamente venceremos. E assim como ele se assentou à direita de Deus Pai, nos lugares mais altos, assim também, por meio de Jesus, somos mais do que vencedores. Nós também nos assentaremos nos nossos lugares e seremos honrados e revestidos com a glória do próprio Deus, com a alegria do próprio Deus, com a bênção do próprio Deus. Essa é a nossa esperança. Que Deus essa manhã possa nos animar. Eu sei que muitos aqui dos irmãos estão sofrendo, e eu não tenho dúvida que muitos outros sofrerão também. Mas que Deus nos dê essa bendita esperança, essa mente transformada por esse evangelho. É essa cidade que nós herdaremos, irmãos. O crente não pode viver aqui achando que esse mundo, a realidade da nossa existência se esgota nesse mundo. Não é verdade. Não é verdade. Quem tem a palavra final e definitiva é Jesus. E ele venceu. E ele venceu. Então não tenha medo. Levante a sua cabeça. Continue caminhando. Lembrando disso, eu quero convidar você também para logo mais à noite. Nós teremos um culto, e a nossa série de reflexões à noite será O Vento Sopra. A presença de Deus nos lugares mais inesperados. Nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a experiência do povo de Israel, quando ele foi liberto da terra do Egito e estava ali diante do Mar Vermelho. Então, Deus soprou e ali abriu aquele mar. Então, quero convidar você a vir participar conosco, para que a gente perceba um pouquinho desse sopro de Deus quando nós estamos enfrentando situações limite na nossa vida. Não deixe de estar conosco às 19 horas. Muito bem. Eu gostaria apenas agora de fechar, e eu sei que nessa semana agora nós comemoramos uma data muito especial dentro da nossa comunidade mesmo. Os professores fazem aniversário, comemoram, né, o dia dos professores e tal, é dia 15, não é isso, pastor Tiago? E eu sei que nós temos muitos bons professores aqui na nossa igreja, professores de escola bíblica dominical, nós temos professores também lá da escola e tudo mais, e nós valorizamos demais essa categoria, né? Nossa igreja tem sido muito abençoada com professores assim de primeira linha, gente da melhor qualidade. Então eu queria que a igreja orasse pelo ensino da Betel e também orasse pelos professores de um modo geral. E eu queria então chamar, se você é professor, ou se deseja ser também, né? Vem aqui à frente, vamos orar por você, fique aqui, só para a gente ter um tempo de gratidão a Deus e de oração também. Quero só, enquanto os irmãos vão chegando, os professores, vai ficar mais gente aqui na frente do que no banco, mas enquanto os professores estão chegando, só queria dizer que o pastor Tiago e eu estamos investindo muito na área de educação da nossa igreja, não é, pastor? Temos conversado bastante. Nosso desejo é montar uma escola bíblica dominical ainda mais abençoada, com a musculatura melhor, com a organização melhor, com um ensino com melhor qualidade ainda. Então, ore por nós, que tem sido um grande desafio para a nossa igreja, porque nós levamos a palavra de Deus a sério e precisamos muito da graça de Deus para que a gente consiga caminhar nesse sentido. Em breve os irmãos terão essas novidades aí, né, pastor? Com a graça de Deus. Vamos orar, então? Ah, sim, a irmã Evane falou que quer dar um aviso. Está avisando que quer dar um aviso, não é isso? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou pedir ao pastor Tiago para orar e depois a irmã Evane dá o aviso dela.
Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tua palavra, que em meio ao sofrimento, o Senhor nos ensina, o Senhor nos ajuda. E nesse momento nós queremos orar pelos irmãos e irmãs aqui à frente, que estão diante dessa tão bela e forte vocação, que é do ensino. Tua palavra fala, em Romanos, como nós temos estudado, que quem tem o dom do ensino, esmere-se em fazê-lo. E eu não tenho dúvida que esses irmãos aqui se esmeram em ensinar. Nós ensinamos várias coisas, mas aqui na igreja também ensinamos da tua palavra. Então, que nunca nos falte a inspiração que vem do Senhor. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs que são professores aqui. Que nosso compromisso seja em formar não apenas um cidadão para o mundo, mas pessoas que tenham os mais altos valores, as mais altas virtudes, mas que tenham também o Senhor no seu coração. Porque essa nossa vocação do ensino, independente de qual grau do ensino estejamos, ela é importante porque ela carrega a nossa vida. E todos nós aqui temos uma vida que é marcada pelo Senhor. Então, que o nosso ensino seja um ensino que marque a vida dos outros, porque primeiro o Senhor marcou a nossa vida. E dessa maneira também, então nós agradecemos por tudo que temos aprendido aqui na Betel. O Senhor tem sido bondoso conosco e abençoamos a vida dos nossos professores, que possam levar adiante com muita graça, que possam levar adiante com muito respeito essa vocação, mas que acima de tudo, que nós possamos fazer tudo para a honra e para a glória do Senhor. Te oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu não tenho medo da morte, não, gente. Bom dia, né? Eu ia falar boa noite, você acredita? Então, nós estamos retornando, né, com a MCM, que é as Mulheres Cristãs em Missões, autorizado pelo pastor, né? A gente está se reunindo e todo mês nós vamos ter uma reunião. Esse mês é o mês que se comemora o Dia do Idoso. Então, a gente sempre está focando naquilo que é comemorado com a revista, né? Aquilo que a revista nos traz. Então, dia 22 de outubro, sem ser nesse sábado o outro, a gente vai ter o encontro das mulheres aqui na igreja, 16h. E, com a autorização também do Farley e do pastor, a gente está pensando em arrecadar pasta de dente e escova de dente para uma entidade, no Barro Preto eles têm um lugar lá de idosos, a gente está planejando, eles estão necessitando pasta de dente e escova de dente. Então já pode ir trazendo para a igreja o que vocês tiverem, né? E a gente vai estar levando e vai estar evangelizando essas pessoas, né, que estão lá. E o Santa Casa também. A gente entrou em contato com a Santa Casa e eles estão precisando de quê, Sheila? A Santa Casa que está precisando de pasta de dente e escova de dente. 30 escovas de dente e as pastas a gente pode ir trazendo. E vai ter lá, e também lá nesse lugar lá da igreja, né, do Barro Preto, aí a gente vai estar recebendo doações de higiene pessoal, né, o que vocês, shampoo, o que poder, né, Sheila, é isso mesmo? Que a gente pode trazer, a gente vai juntando e vai fazendo esse trabalho. Tá? Então, dia 22, mulheres, põe na sua agenda aí para a gente estar aqui, tá bom? Fazendo o nosso trabalho. Obrigada. Obrigado, irmã Ivânia. Aproveitando, eu esqueci também de dar um outro aviso. No próximo domingo, pela manhã, nós teremos uma comemoração. Então, vem cá, irmão Farley, enquanto... É só dar oportunidade, daqui a pouco todo mundo vai avisando. Vem cá, meu amigo. Mas enquanto o irmão Farley chega, nem precisa aqui, eu fico do lado do Farley, numa boa. Aí, enquanto o Farley... vou baixar aqui. Mas, no próximo domingo, nós teremos, pela manhã, também uma comemoração muito especial. A gente vai fazer uma comemoração das criancinhas da nossa igreja. Então, domingo pela manhã será todo dirigido pelo Ministério Infantil aqui da Betel. Então, venha participar conosco, vai ser uma manhã muito alegre.
E no sábado, de sábado para domingo, nós teremos aqui, a irmã Luciana é muito animada, né? Nós teremos aqui um acampa dentro com os nossos baixinhos. Então, se você também tem filho aí, deseja que ele passe a noite conosco aqui, você pode até dormir melhor depois, né? Aí você procura a irmã Luciene para dar o seu nome também, para estar tudo certinho. Mas pode ficar tranquilo que nós vamos ter aqui os irmãos que vão vir também ajudar. Então vai ser uma festa, vai ser um grande domingo. Então participe conosco, acampa dentro com as criancinhas à noite, e no domingo pela manhã nós teremos aí uma festa muito especial na direção do Ministério Infantil. Amém. Bom dia, irmãos. É só para avisá-los que a nossa responsabilidade social ela continua, né? A gente tem aqui a cestinha. Recentemente eu fui acionado aí por uma família aqui da igreja, cujo vizinho tinha sofrido um acidente e era o arrimo lá da família, e ainda não tinha conseguido auxílio nenhum do INSS, em suma, estava passando necessidade, e a gente foi lá, atuou, compramos uma cesta boa, né, e recebi o áudio até emocionada da senhora lá, com agradecimento. Então, transmitir para os irmãos que a nossa responsabilidade continua. Então, se os irmãos tiverem demanda que for maior do que a capacidade de vocês para poder atuar, a igreja é o braço forte aqui para apoiá-los, porque a gente fazendo isso, a gente está cumprindo os propósitos de Deus. Tá? E se o irmão tiver algum mantimento, né, igual a irmã falou, e puder trazer para a igreja, a gente está sempre sendo procurado aqui na igreja, e é bom a gente ter algo para a gente poder ofertar, porque, como diz meu conterrâneo lá, Betinho, Bocaiuvense, Betinho, Patrus também é de lá. Mas Betinho, quem tem fome tem pressa. Então, é bom a gente ter mantimento aqui para poder servir quem nos procura aqui numa situação de vulnerabilidade, tá? Então fica aí o recado e que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, irmãos. Vamos levantar e vamos receber a bênção? Não? Obrigado, irmão Farley. Eu sou muito feliz a Deus pela diaconia da nossa igreja. Irmãos, não tem um irmão entre nós ou que chega para nós uma demanda que a gente despede essa pessoa com as mãos vazias. Isso tem sido uma marca da Betel, a generosidade. Eu quero agradecer muito aos irmãos, porque sempre quando temos uma demanda, ou nós temos irmãos que já se apresentam e antecipam e suprem essa demanda, ou nós temos os caixas da igreja, a tesouraria da igreja muito aberta, com generosidade para atender toda necessidade. Deus é muito bom conosco. Vamos orar, irmãos, receber a bênção? E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos, e logo mais à noite, 19 horas, estaremos juntos.